Se teve uma coisa que eu coloquei energia e foco e atenção para mudar na minha vida, foram as crenças limitantes. Eu me lembro que quando eu de fato fui mergulhar nas minhas crenças limitantes para entender por que eu estava atualizando as coisas que eu estava atualizando e manifestando as coisas que eu estava manifestando, que eu não gostava de nada do que eu estava manifestando, mas elas estavam acontecendo mesmo assim, eu realmente achava que eu jamais poderia facilitar a consciência sobre crença limitante, porque pra mim parecia algo com tantas camadas, parecia algo tão difícil mesmo, difícil de entender, e parece que você tem que cavucar, e dá trabalho, e leva tempo, e não sei o que. Enfim, então assim, eu coloquei muita energia e eu sei, quando a gente tá no olho do furacão, eu sei exatamente como é se sentir impotente. Do tipo, eu não consigo descobrir a raiz das minhas questões. E uma coisa que eu tinha para mim, e eu não sabia explicar que eu tinha, era que na minha cabeça existia alguma ferramenta mágica pra gente acessar assim, ó, uma crença. E meio que é isso e meio que não é. E eu vou trazer aqui pra você, de repente, tudo que você ainda não sabe sobre crença limitante. E eu só descobri isso quando eu descobri Access Consciousness. E você vê isso nos livros, nas classes, nas apostilas. Eles trazem isso e pra mim foi uau, que eu tava tanto... não é nem esperando, não, é buscando, ansiando mesmo, sabe? Ansiando, não tá certo, de anseio, anseiando, sei lá. Gente, quanto mais eu respondo consciência, mais meu português fica interessante, sabia? Eu era, assim, craque em português. Agora eu já ando meio totó das ideias, mas o importante é a consciência que vem. E isso é uma coisa legal também, que eu julgava muito, tá? Eu tinha muito preconceito linguístico, eu reconheço. Hoje eu sou a pessoa do outro lado, que vira e mexe, eu meto uns... Como é que fala isso? Sabe? Enfim. Então, pra quem não sabe, Ju, gosto desses vídeos, caí nesse vídeo de paraquedas, não sei o que é crença limitante, ou já ouvi falar, mas não consigo entender a fundo. Crença limitante é o seguinte. O que é uma crença? Independente de limitante ou não, o que é uma crença? Toda crença é limitante, tá? Mas o que é uma crença? A crença é algo que você acredita com muita força. E aí aquilo se solidifica em você e se torna uma crença. Então, por exemplo, se você acredita que todo mundo tem que fazer terapia, é uma crença. Se você acredita que o capitalismo é a culpa de todos os males, é uma crença. Se você acredita que você é uma vítima, é uma crença, entendeu? É uma crença, é algo que você acredita com força e você defende, você traz pra si e você não questiona. Quando você tem uma crença, você não abre espaço para questionar ela. Esse é o papel da crença. A crença limitante é essa crença que cria menos pra você. Ou cria mais daquilo que você não escolhe. Então vamos supor, Ju, não sei por que eu entro num relacionamento abusivo, eu saio de um entre outro, saio de um entre outro, eu faço terapia, eu tomo remédio, faço tudo direitinho, leio o livro de autoajuda, mas não sei o que tá acontecendo. Tem alguma crença que tá trazendo esse padrão. Percebe? E uma pergunta muito boa pra gente acessar essas consciências, trazer à tona essas crenças, é a seguinte pergunta: o que eu amo nisso? Pela psicologia, eles trazem qual é o seu ganho secundário. É a mesma coisa, mesma energia. Você pode usar as duas perguntas, só uma, só outra, não importa. E não é pra buscar respostas e nem cavar no seu mental. E esse é um pulo do gato que eu gostaria que tivessem me explicado antes e eu dei uma raladinha pra descobrir, mas agora eu tô te entregando aqui, ó, mastigado e como pode melhorar. Então, meu amor, a crença limitante é algo que você acredita com muita força, que você solidifica no seu campo, você não questiona aquilo. Ela pode não fazer nenhum sentido prático. Sabe quando você olha uma crença e fala, meu Deus, que crença burra, não faz sentido nenhum. Se eu olhasse de maneira prática, eu ia perceber que essa crença não se sustenta. E essa crença, ela cria mais daquilo pra você, que muitas das vezes é o que você não escolhe. Aqui. Uma coisa que eu escutei uma vez é que assim que você acessa a crença limitante, ela se dissolve. Comigo não é assim que funciona. Muitas das vezes eu acesso a crença e eu sigo com ela aqui. Tipo,
Puta merda, descobri qual é a minha crença. Ok, a partir daqui dissipou? Não, eu continuo apegada a ela. O que eu faço? Juliana, detectei uma crença. O que eu faço? Juliana, não consigo detectar uma crença. Que caralhos eu faço? Bom, meu amor, vamos ao vídeo. Aliás, já estamos no vídeo, não é? O que mais é possível? Mas vamos para essa parte tão gostosa e tão interessante que talvez tire de você, assim, expanda e crie tanto espaço que dissipe do seu campo essa sensação de que você é impotente diante da sua crença limitante. Primeiro de tudo, nem todas as crenças você precisa saber qual é. Jura, Ju? Dá pra resolver sem ter que saber qual é? Dá. Então essa coisa de ter que cavar a crença, a gente faz, tá? A gente não deixa de fazer porque é o processo de fazer pergunta, de gerar movimento, de investigação. Só que o apego, aliás, só que essa busca não é para ter apego, para encontrar isso. Muitas crenças minhas, gente, elas só dissiparam. Conforme eu fui cavando, eu achava uma crença diferente ou uma crença maior e aquela fazia puf. E eu fiquei assim, ué, como que eu resolvi isso que eu não lembro? Não lembro quando que a chave virou. Não reparei. Então, não é sobre ficar se descamando igual cebola, porque nós não somos cebolas. Pode reparar que quando você acredita que você é uma cebola e que você vai descascar um problema, e descascar outro problema, e descascar outro problema, até você chegar no núcleo e acabou, você vai perceber que não existe núcleo. E sabe por que isso acontece, meu amor? Porque nós somos uma coisa que, se eu não me engano, porque eu não sou muito boa de gravar nomes e termos, mas se eu não me engano se chama esferas nucleares. Eu acho que é esse o termo. Que são como se fosse bolhas de energia. Que quando a gente dissipa, acabou. Não tem núcleo pra futucar, percebe? Nós somos só essas bolhas. Pode reparar, quando você dissipa do seu campo, só acabou. Quando você fica no espaço de descamar, você fica no espaço do errado de você. De tipo, porra, tem mais trabalho. Percebe o que é mais leve pra você? Se perceber uma cebola ou se perceber uma esfera nuclear, como se fosse uma bolha, que você estoura e puf, acabou. Vai ter outra bolha? Vai, mas aí é outra bolha em outro rolê. Você tem, de fato, a sensação de que você tá caminhando mesmo, percebe? Então, primeira coisa, não fica apegado a descobrir sobre tudo. Talvez algumas coisas não sejam necessárias. E que bom, porque ia ser muito mais demorado e mais cansativo se a gente precisasse saber de tudo o tempo todo. Segunda coisa, meu amor, a gente aprende na classe de barras de Axis, inclusive fica aí o convite para você ir para uma classe de barras, tem que ser presencial, tá? Porque de tarde tem o treinamento físico, né? E aí por isso tem que ser presencial. E aí você vê onde tem mais perto nessa cidade o que mais é possível. E a gente aprende que lá, pelo menos, tá? Porque no fundamento a gente bota até uma porcentagem maior, mas vou usar a classe de barras aqui. 98% do que você sente, do que você pensa e da sua emoção não são suas. Eu vou repetir. 98% do que você sente, do que você pensa e das suas emoções não são suas. O que isso significa, Ju? Significa que quando a gente nasce, meu amor, a gente vai mimetizando, ou seja, a gente vai copiando as pessoas para que nós possamos entender como isso aqui funciona. E isso a gente faz desde a barriga. Então, a gente vai olhando e falando assim, mamãe acredita nisso, pum, papai acredita naquilo, pum, titia acredita naquilo outro, pum, irmão acredita naquilo outro, pum. E você chega aqui sem pontos de vista. Você percebe como criança não tem ponto de vista? E os adultos vão inserindo os pontos de vista. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso não existe, isso é impossível, isso não sei o quê, isso é errado, isso não sei o quê. Isso é feio, isso é bonito. Os pontos de vista vão ser inseridos em nós. A gente vê quase que uma tela em branco, digamos assim. Não sei se a gente vê uma tela em branco, mas vem quase, pelo menos. E esses pontos de vista você vai comprando
para funcionar nessa realidade, para entender como ela funciona. Então, quantos de vocês já não tentaram entender alguém e se colocaram no lugar dessa pessoa? Isso já adulto, de repente. Quando você tenta pensar como alguém pensaria, quando você tenta se colocar no lugar da outra pessoa, quando você tenta ao menos entender o lado daquela pessoa, você copia ela. Quando você copia ela, você começa a viver num espaço e numa realidade, numa história que não é sua. E é por isso que não cria mais pra você. Por exemplo, quantos de vocês têm o teto financeiro do seu pai ou da sua mãe? Então, o segundo passo é perceber que 98% das tralhas que você tem não são suas. Isso já te dá uma relaxada. Por quê? Porque aí a gente vem para o terceiro passo. Terceiro item dessa lista aqui, né? De percepções para você ter sobre crença limitante. Existe uma ferramenta, que também é uma ferramenta de Access Consciousness, que se chama A Quem Pertence Isso? E é só fazer essa pergunta. Quando você perceber que você está num interessante ponto de vista de algo que é pesado para você, e esse é o quarto ponto daqui, tá? Tudo que é pesado para você, eu vou falar do terceiro e o quarto ao mesmo tempo. Tudo que é pesado para você é uma mentira. Sempre. Se pesou no seu corpo, é o seu corpo te falando assim, isso não é nosso. E se isso não é nosso, afinal de contas, a quem pertence isso? Então, você pode pegar as suas crenças que às vezes você nem sabe que são limitantes, e você pode perguntar, a verdade, se é mais leve ou mais pesado para mim? Esse é o ponto de vista de quem? Verdade, o que um ser infinito escolheria? E aí você vai percebendo que a ansiedade que você captou do nada, a vontade de comer um negócio do nada, você tá super bem, vibrando alto, do nada te dá uma tristeza, uma raiva, um negócio esquisito, aí você fica, eu tava bem, do nada fica estranho, fica interessante. Você captou do campo alguma coisa e você acredita que é seu. Pode até não ser uma crença limitante, mas é uma falta de percepção e você traz como seu. E a gente vai trabalhar com a mesma ferramenta aqui, tá? A quem pertence isso? Então você vai perguntar todas as vezes, por quantas vezes você se sentir necessário até você soltar. Então você vai fazer, vamos supor, putz, Ju, descobri que eu tenho realmente um teto financeiro que eu imito a minha mãe, eu imito meu pai, eu imito minha avó. E aí eles só chegaram até, 5 mil e eu só chego até 5 mil. O que está certo sobre isso? E aí você vai fazer a seguinte ferramenta. Verdade, corpo, a quem pertence isso? A quem pertence isso? E por que a gente chama pro corpo? Porque é no corpo que tudo isso fica registrado. Você sabia que até quando você se parece com os seus pais biológicos, né? Ou não, tem muitas pessoas adotivas, inclusive, que são muito parecidas com os pais. É porque a gente copia os nossos pais. Então, verdade, o quanto de você, de fato, você está sendo. Então, meu amor, toda vez que você perceber uma crença, então, Ju, percebi realmente que eu ali mimetizei, copiei o teto do meu pai. O que eu tenho de ganho com isso? Não sei, qual é o seu ganho? Em mimetizar o teto do seu pai, da sua mãe. E aí você vai falar, a quem pertence isso? A quem pertence isso? Corpo, a quem pertence isso? A quem pertence isso? Até você sentir uma leveza, um sorriso aparecendo no seu rosto, até você sentir que essa pergunta já pode ser passada para outro estágio, que é, eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Eu devolvo ao remetente com consciência anexada. O remetente é o teu pai ou tua mãe? A gente não sabe. Ah, Ju, isso é uma coisa que eu escuto muito. Ai, Ju, mas eu vou devolver algo que nem eu gosto? Vai, você vai devolver com consciência anexada, vai devolver para quem te entregou e muitas das vezes não chega nem nessa pessoa mais. Vai para a Terra. Você sabia que a Terra recebe disso? Então, você percebe, tem vários puxões, vários vídeos meus aqui que eu faço 1, 2, 3 terra, 1, 2, 3 terra, 1, 2, 3 terra, que é devolvendo para a Terra, porque a Terra é a abundância, ela transforma isso tudo. A gente devolve para ela o que é dela.
Meu amor, a terra não é só um lugar onde a gente pisa e dá fruto, não. Ela é muito mais que isso. Então, como que eu descubro crença limitante? Como que eu cavo crença limitante? Perguntas. É o jeito mais fácil de você fazer. E não se julgue no processo. Então, verdade. O que eu tenho? O que eu ganho com isso? O que eu amo nisso? O que é isso? O que eu faço com isso? Então, vamos supor que você tem um padrão. Vou manter um relacionamento abusivo, tá? Ju, todo relacionamento que eu entro é abusivo. Seja com pai, com mãe, com família, com relacionamento amoroso, com trabalho. Todo mundo sempre é abusivo comigo. O que está certo sobre isso? O que está certo sobre isso? O que é isso? O que eu faço com isso? Eu posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso? Universo, verdade. O que eu sei que eu estou fingindo não saber? Gente, se tem uma coisa que eu aprendi, é que não existe crença que tá escondida. Tá tudo na nossa cara. A gente que não enxerga nada, nada, nada. Porque tá assim, ó. Não vou ver. Mas tá tudo assim, ó. Pá. E quando você acessa, você fica... Caraca, tava mesmo na minha cara. Então, verdade, universo. O que eu não tô escolhendo enxergar, reconhecer, saber, perceber, ver, ser... que se eu me permitisse, atualizaria uma vida completamente diferente. E você não precisa pedir para a crença aparecer. Você pode pedir só para ela dissipar. E se for requerido, ela vai aparecer. Mas muitas das vezes ela vai só dissipar. Verdade, tá tudo bem para você? Você não ter o controle de saber quais são as suas crenças? E meu amor, essa realidade é uma projeção. Percebe? Ela acontece através de você. E quando você tem uma crença, você projeta essa crença para o mundo. Por que eu falei no início que toda crença é limitante? Porque tudo que você defende com muita força, você define e solidifica na tua vida. E você não se permite receber de outra possibilidade. Então, se eu concluo e defino que... Deixa eu pensar... uma coisa aqui. Vamos supor. Se eu concluo e defino que isso aqui é um tapa-olho para dormir, eu não faço mais nada com isso aqui, porque tá definido e concluído. E eu acredito que isso é um tapa-olho. Aí alguém vira e fala assim pra mim, Ju, mas sabe esses arquinhos de maquiagem que a gente bota pra trás pra fazer skincare e tal? Você consegue fazer isso? Eu falei, não. Claro que não. Porque isso aqui não é arquinho. Isso aqui é um protetor de olhos para dormir. Portanto, a partir do momento que ele tem essa definição, inclusive ele é tão gostosinho, olha isso. Então, a partir do momento que ele tem essa definição, eu não permito que ele seja mais nada. Para não ficar um exemplo tão vago, né? Tão aleatório, aliás. Vago não, mas aleatório. Quando você, por exemplo, vamos supor que você tem um problema com o seu pai ou com a sua mãe. Vamos botar sua mãe, fica mais fácil. Porque eu já falei do pai aqui no vídeo. Você tem um problema com a sua mãe. E aí você rejeita alguma característica nela. E toda vez que você vai encontrar ela, você espera que ela faça aquilo. Vamos supor, a minha mãe, ela sempre me xinga, sempre me ofende, sempre tenta me jogar pra baixo. E aí toda vez que você vai encontrar ela, você fica, ai, minha mãe vai me botar pra baixo, minha mãe vai me botar pra baixo. Como que eu posso não me importar com isso? Não sei o que. O que a tua mãe faz? Se coloca pra baixo. Te coloca, aliás. Por quê? Porque você solidificou isso no teu campo, na tua vida. Você solidificou a sua mãe. E aí ela não vai botar mais ninguém pra baixo, só você. Aí você fica assim, como eu sou um coitado, uma coitada. Não existe coitadolante. O que você tá fazendo é simplesmente solidificando e limitando a sua mãe por causa da sua projeção. E aí é quando a gente fala de estar num estado de permissão. E que a nossa permissão seja maior do que a nossa consciência. O estado de permissão, meus amores, é você permitir que as pessoas sejam o que elas escolherem. E sabe qual é a mágica disso? Quando você genuinamente permite e você não espera nada diferente. Não é vou permitir para ver se muda. É eu vou permitir porque ela tem o direito de escolha. Aí essa pessoa muda.
Aí a sua realidade muda. Eu, por exemplo, tinha uma relação super desafiadora com a minha mãe. Por quê? Porque eu já tinha definido, concluído e criado e defendia de que a minha mãe era X, Y, Z. Toda vez que eu encontrava ela, adivinha como ela era? X, Y e Z. E enquanto ela não cumpria o papel que eu esperava do X, Y e Z, eu sempre ficava ansiosa. Aí quando ela finalmente fazia lá o que eu tava projetando, eu falava, ai, ufa, agora é a mãe que eu conheço. Quando eu olhei e falei assim, peraí. E toda vez que eu fazia isso, eu fazia esperando, na verdade, que ela se comportasse diferente. Mas toda vez que ela se comportava diferente, eu estranhava, porque eu já tava projetando e esperando algo diferente. Aliás, no caso, algo igual, né? E aí, quando eu falei assim, cara, é isso, eu vou permitir que a minha mãe seja ela. Se ela quiser reclamar, reclama. Se ela quiser macetar, maceta. Se ela quiser me beijar, beija. Vou permitir entrar em estado total de permissão. Eu comecei a ver uma mãe que eu não vi em 30 anos de vida. Por quê? Porque eu parei de aprisioná-la na minha projeção. Então, todas as suas crenças, toda a sua realidade é algo que você defende com muita força e essa defesa é uma projeção. Ou seja, se você defende, se você tem uma crença, se eu fico com a crença de que a minha mãe é X, Y, Z, eu nunca ia descobrir e eu nunca ia libertar a minha mãe para ela ser diferente. Hoje eu vejo como ela é feliz de poder ser diferente da projeção que eu fazia com ela. E o quanto eu sou feliz e grata. Então, meu amor, toda vez que você tem uma crença, algo que você precisa defender, saiba que você está levantando muros e barreiras para não receber de infinitas possibilidades das mágicas do universo. E isso vai sim contrair no seu mundo. Então, em todos os lugares em que eu esteja defendendo, acusando, levantando barreiras e escolhendo acreditar e ter uma crença sobre qualquer coisa que limite o meu campo, vamos destruir e descriar agora, por favor? Sim? Obrigada. E é isso, meu amor. Se você acha que esse vídeo fez sentido pra você, se expandiu alguma consciência, deixa aqui no comentário pra mim. Me conta. Vocês me pediram pra falar sobre crença limitante. Me inspirei e vim falar. E senti muito no meu coração de falar, porque eu me lembro de eu falar assim, cara, eu acho que eu nunca vou conseguir resolver todos os problemas que eu tenho comigo. Eu me achava muito errada, gente. E não existe nada de errado com você. Você fez uma cópia, tá tudo bem. Eu sou a entidade dominante, eu sou a entidade dominante, eu sou a entidade dominante. E fica o convite também, não se limita ao meu canal, não vai conhecer Access Consciousness. Se permita pelo menos conhecer. Pelo menos na minha vida, mudou tudo e muda todos os dias mais um pouco. E como eu posso ser mais feliz e grata por Gary Douglas, que canalizou esse conjunto de técnicas e ferramentas tão grandiosas e tão expansivas e que verdadeiramente me permitem acessar o meu ser infinito e me permite também facilitar a consciência para vocês, da maneira que vocês gostam tanto. E é isso, meus amores. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!